Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você muita paz e muita saúde no dia de hoje. E no dia de hoje, nós vamos comentar da colheita da soja que já começou em algumas regiões do Brasil. Você vai ver como anda o mercado do boi gordo. Vou conversar com Leonardo Machado, consultor técnico da FAEG, e nós vamos falar da safra 24-25 em Goiás. Vamos falar também do mercado da soja em nível mundial. E eu vou conversar com Rosimar Silva, presidente da Associação SOS Rio Piracanjuba. E nós vamos falar da primeira conferência intermunicipal do meio ambiente da bacia do Rio Piracanjuba. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando do mercado do boi gordo. O mercado brasileiro do boi manteve um ritmo de alta nas cotações agora logo no início da semana. Segundo o consultor das safras e mercado, o Fernando Henrique Iglesias, a dinâmica de mercado pouco mudou. As indústrias ainda se deparam com escalas de abate encurtadas, posicionadas entre 5 e 6 dias, úteis na média nacional, e a oferta de animais terminados, no geral, ela é restrita. Em determinadas regiões existem problemas de qualidade no pasto, com a incidência de pragas, a exemplo da cigarrinha das pastagens e lagartas, atrasando a engorda. Outro aspecto é que em demais regiões o pasto ainda apresenta boas condições, permitindo que o pecuarista cadencie o ritmo de negócios. O mercado atacadista abriu a semana apresentando preços firmes, com menor espaço para reajustes e agora durante a segunda quinzena desse mês de janeiro. As exportações de carne bovina fresca, congelada ou refrigerada do Brasil renderam 335 milhões de dólares em janeiro, em 7 dias úteis, com média diária de 47,9 milhões de dólares. A quantidade total exportada pelo Brasil chegou a 66.300 toneladas, com média diária de 9.400 toneladas. O preço médio da tonelada ficou em 5.057 dólares. Em relação a janeiro do ano passado, houve alta de 28,5% no valor médio diário da exportação, um ganho de basicamente 15% na quantidade média diária exportada e um avanço de quase 12% no preço médio. E agora vamos comentar da colheita da soja que já começou em algumas regiões do Brasil. Com a colheita da safra 24-25 em andamento, a produção brasileira deve alcançar um novo recorde, impulsionada pelo aumento da área plantada. Dados da AG Rural indicam que apenas 0,3% da área total ela foi colhida até o momento, uma marca inferior a 2,3% registrados no mesmo período do ano passado, reflexo de condições climáticas e do calendário de plantio em algumas regiões. Embora a tendência seja de queda nos preços, à medida que a colheita avança e a oferta aumenta, o mercado encontra suporte em fatores externos. A seca que compromete a produção na Argentina e as incertezas sobre as políticas comerciais do novo governo americano, especialmente em relação a tarifas de importação e exportação, tem limitado movimentos de baixa nas cotações do Brasil. A última semana foi marcada por maior liquidez no mercado físico nacional, especialmente para completar cargas destinadas a contratos a termos. O cenário reflete o equilíbrio entre a expectativa de colheita recorde no Brasil e as preocupações mundiais com as condições climáticas e a política comercial
destacando a complexidade do mercado da soja no início de 2024. E agora eu vou conversar com Rosimar Silva, presidente da Associação SOS Rio Piracanjuba, e nós vamos falar da primeira conferência intermunicipal do meio ambiente da bacia do Rio Piracanjuba. Rosimar, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença, é um prazer tê-lo aqui, está tudo bem? Bom dia, obrigado por me receber, estamos muito bem. Rosimar, você é o presidente da Associação SOS Rio Piracanjuba, e o Rio Piracanjuba já vem há muito tempo sofrendo degradação em ritmo crescente e colocando em risco a população, os municípios por onde esse rio passa. É mais ou menos isso? Exatamente. O Rio Piracanjuba ele tem uma importância muito grande nessa região do estado de Goiás, porque, Toninho, esse é o único rio livre do estado de Goiás. É o único rio que não tem barragem e não tem previsão de construir barragem. No entanto, ele sofre muito. Ele abastece 2 cidades e possivelmente abastecerá uma terceira, que é Bela Vista, Piracanjuba e Morrinhos está fazendo um estudo para que também possa fazer captação de água no rio. Então, ele é importante, manter esse rio saudável é importante para a questão da sobrevivência das populações que vivem ao longo da sua margem, né? Então, por isso nós estamos fazendo esse trabalho, nós estamos convidando os prefeitos dessa região, são 12 prefeitos, para que eles discutam essa questão, para que eles possam fazer, inclusive, discussões de interesse coletivo, né, de toda a bacia, de todos os municípios, né? Além das suas questões próprias de cada município. Cada um tem o seu problema. Nós temos município em que a cobertura vegetal está muito degradada, que é o caso de Silvânia, e temos município em que nós temos uma cobertura vegetal muito boa, que é o caso de Rio Quente. Bom, trocando isso tudo em miúdos, o que o Rosimar está querendo dizer é o seguinte, que se o Rio Piracanjuba, vamos dizer, morrer, vai dar problema, não é só para Bela Vista, para Morrinhos, para Piracanjuba, não. Vai ser um desastre muito grande nesses basicamente 12 municípios que estão ali em volta. E o problema não é só o rio, o problema são os pequenos veios d'água que, infelizmente, por falta de conhecimento, por talvez até por um excesso de ganância tal, esses veios, essas minas foram destruídas, comprometendo o rio. E agora está, vamos dizer assim, tentando fazer esse rio voltar ao que era antes. Hoje o Rio Piracanjuba tem lugares ali que está basicamente um rego d'água, né? E o Rosimar hoje, ele está realizando, juntamente com outras pessoas aí, a primeira conferência intermunicipal do meio ambiente da bacia do Rio Piracanjuba. Como diz, vamos acordar, minha gente, o rio está pedindo socorro, é isso? Exatamente, o momento é agora. Essa conferência do meio ambiente intermunicipal, ela é a primeira etapa da conferência nacional que vai acontecer em março. Nós vamos fazer as conferências municipais agora, nesse mês. Em março vamos fazer a conferência estadual e em maio vamos fazer a nacional. E na nacional nós vamos tirar políticas públicas para daqui 10, 15 anos. E nós vamos discutir 5 eixos. A discussão vai ser toda em cima de 5 eixos para essa questão do enfrentamento das mudanças climáticas, né? Quais seja, que é o eixo da mitigação, o eixo da adaptação, o eixo da transformação agroecológica, o eixo da governança e educação ambiental, né? E nós vamos tirar proposta em cima disso. Mas, Toninho, é importante dizer também que a bacia do Rio Piracanjuba, ela hoje, ela enfrenta não um problema, mas ela tem uma contribuição a dar do ponto de vista econômico. E nós não fazemos a discussão, Toninho, de que produção rivaliza com conservação. Nós achamos que pode andar juntos. Agora é preciso que a gente sente e discuta como fazer isso. Hoje, por exemplo, nós fomos uma grande bacia de produção de leite, estamos deixando de ser uma bacia de produção de leite para ser uma bacia produtora de soja. 22% da nossa área hoje está a serviço da produção de soja. Nós temos apenas
nós temos apenas 18% de cobertura vegetal em toda a bacia e nós temos 35% de cobertura de pastos, né, de pastagens. Então, é possível a gente fazer um encontro de interesses da conservação, da biodiversidade, da produção de água e da produção. Por quê? Porque a economia ela é importante para a sociedade. Nós não podemos dizer, olha, vamos fechar tudo, vamos transformar tudo em floresta. Não, esse não é o nosso pensamento. Para isso, nós vamos amanhã fazer essa conferência com os 12 municípios, vamos discutir propostas e vamos encontrar soluções juntamente com os prefeitos, com as câmaras de vereadores, com as entidades, com os sindicatos rurais, para que a gente ache soluções e para que a gente traga isso para a mesa e resolva esse problema. É um problema para ser resolvido a longo prazo, mas tem que começar. Nós temos que começar urgentemente e nós estamos dando esse passo. Bom, e esse evento vai acontecer amanhã, dia 22, lá em Caldas Novas. Então, você que está nos acompanhando agora, principalmente vocês aí dessa região do Rio Piracanjuba, eu acho que seria interessante, vamos dizer assim, perder um tempo, entre aspas, para ganhar muita coisa lá na frente. Porque, como nós dissemos no começo, o Rio Piracanjuba é um rio muito importante aqui para essa nossa região. E como o Rosimar muito bem frisou, tem condição, sim, de andar juntinho, sem um prejudicar o outro, muito pelo contrário, um ajudando o outro, produção de grãos, de carne e o meio ambiente. É uma questão de bom senso, é uma questão de parar, sentar e falar, não, vamos resolver esse problema assim. Senhor prefeito, senhores vereadores, deputados, federais e estaduais, vamos dar as mãos porque o momento é agora. Natureza você não conserta ela do dia para a noite, não. Demora muito tempo e quanto mais rápido começar, é muito melhor. Então, amanhã, SOS Rio Piracanjuba, lá em Caldas Novas. Rosimar, parabéns pelo trabalho que você está realizando. Eu sei que é um trabalho de formiguinha, difícil, sabe? Todo mundo quer ajudar, mas na hora de fazer, de segurar o boi, muita gente vaza. E é essa hora que precisa juntar todo mundo. Muito obrigado pela sua presença, sucesso no seu evento que começa amanhã. E o que você precisar de divulgação, conta com a gente aqui, que nós estamos do lado do meio ambiente e da produção. Tá certo? Então, estamos do mesmo lado. Espero vocês amanhã, hein? Lá no Parque Estadual Serra de Caldas Novas, um lugar maravilhoso, protegido, onde nós vamos fazer e vamos receber todos esses nossos convidados para fazer essa grande discussão. Até lá. Obrigado, Rosimar. E depois do intervalo eu vou conversar com Leonardo Machado, consultor técnico da FAEG, e nós vamos falar sobre a produção de grãos aqui em Goiás. Nós voltamos já, é um minuto só. Nós estamos de volta e agora nós vamos falar do mercado da soja em nível mundial. Os preços da soja lá nos Estados Unidos podem cair para menos de 9 dólares por bushel. O que significa 9 dólares por bushel? Representa 19 dólares e 84 centes por saca. Se você multiplicar pelo dólar do dia, vai achar o valor. Bem abaixo do custo de produção dos agricultores e o patamar mais baixo desde 2020. Se as ameaças de tarifas do presidente eleito Donald Trump desencadearem outra guerra comercial com a China, pelo menos os analistas do Rabobank estão assim meio apreensivos. Essa guerra comercial pode permitir que o Brasil domine ainda mais as importações de sementes oleaginosas pela China e forneça até o recorde de 80% das necessidades totais de importação de Pequim. Pelo menos é o que está em um relatório interno do Rabobank, que se tornou público agora. A China é o maior comprador de soja do planeta e um mercado crucial para os agricultores dos Estados Unidos, assim como para nós aqui no Brasil, que fornecem a maior parte das importações chinesas. Cerca de 74% das importações de soja da China vieram do Brasil,
no ano comercial 2023-2024. Trump prometeu impor tarifas de 10% sobre as importações mundiais, juntamente com uma tarifa de 60% sobre produtos chineses, gerando essas preocupações de que Pequim retaliaria com tarifas próprias sobre produtos agrícolas como a soja. As tarifas de Trump em 2018 deram início à última guerra comercial entre os países. Se forem impostas tarifas adicionais, espera-se que a China retalie imediatamente, visando grãos e sementes oleaginosas, especialmente a soja. E agora eu vou conversar com Leonardo Machado. O Leonardo Machado, ele é consultor técnico da FAEG, Federação da Agricultura do Estado de Goiás, e nós vamos falar sobre produção de grãos aqui no nosso estado, aqui em Goiás. E Goiás exporta um bocado de grãos. Leonardo Machado, mais uma vez, bom dia, muito obrigado pela sua presença. É um prazer tê-lo aqui. Tá tudo bem, Leonardo? Tudo 100%, Toninho. É um prazer de novo estar aqui com vocês. Eu gosto muito de estar com vocês aqui para a gente poder passar informações interessantes e importantes aí para o nosso produtor, né? Que a gente sabe valoriza muito o seu programa. Obrigado. Leonardo, eu sei que a FAEG, o IFAG, aí vocês, a ProSoja, como diz, está tudo dentro da mesma coisa, né? Vamos dizer assim. E a gente sabe que vocês têm muitas informações importantes. E você viu agora, eu não acredito, tá certo, 2018, a primeira vez que o Trump foi eleito, era uma situação. Agora a situação mudou. Passou algum tempo, as coisas aconteceram, tem muita coisa acontecendo no mundo. Eu acho que está tendo mais falatório do que uma coisa real. O Trump pode ser, vamos dizer, meio doido, mas não é louco, entendeu? Não vai sair taxando todo mundo, porque os Estados Unidos também precisam vender. E nós também precisamos. Na sua visão, aí na visão da FAEG, vocês conversam muito, o que vocês estão achando desse burburinho todo? China e Estados Unidos. Então, Tony, existe uma guerra comercial imposta desde o primeiro mandato do presidente americano, né? Sim. Algo que pode acontecer novamente nesse segundo mandato. No primeiro mandato, houve aquele problema, os produtores de soja americanos tiveram prejuízos grandes, e quem se beneficiou com tudo isso foi o Brasil. Por quê? Porque apesar da queda em Chicago, a gente tem que lembrar que o preço aqui no Brasil é formado também pelos prêmios de exportação. Sim. O que são prêmios de exportação? É o que se paga mais ou menos pela soja brasileira. E aí, quando a gente vê um movimento muito grande chinês vindo comprar aqui, apesar da queda em Chicago, o prêmio sobe. Então, para o Brasil, apesar de ter a queda em Chicago, o prêmio muitas vezes compensa essa queda, vai além dessa queda. E aí, beneficia muito os produtores brasileiros, nesse caso. Então, a gente tem que esperar para acontecer. Por quê? Aí, o que aconteceu? É sempre bom a gente recordar, né? Na primeira vez que foi feita isso, o que o governo americano fez? Ele pagou tipo uma diferença do prejuízo que foi dado pelo produtor americano, o governo pagou. O governo dá muito subsídio, né? Mas mesmo assim não foram suficientes. Os produtores americanos estão preocupados, sabe com o quê, Tony? Com a questão da extradição da força de trabalho deles, que é um ponto que eles estão muito discutindo isso daí. Porque a gente sabe que mão de obra americana já é difícil. É muito composta por imigrantes, né, da América Central, da América do Sul, e o Trump tem falado que vai extraditar, né, então está nessa queda de braço. Agora, a gente tem que esperar para ver, mas eu tenho muito sentimento igual você, eu acho que vai ser uma tomada de decisão mais amena do que foi a última. Com certeza, ele sabe que a esfrega foi muito grande quando ele foi presidente, e ele não vai colocar em risco um setor que gera emprego, gera uma economia muito grande. É aquilo que eu te falei, ele é meio doido, mas não é louco total, né? Então, ele é doido, mas não é maluco, né? Não é maluco. Agora, em Goiás, como é que está a situação do milho, da soja? Como é que está, Leonardo? Então,
a gente tem relatos hoje, eu até mesmo estava conversando com um produtor de Rio Verde, que deve iniciar sua colheita na próxima terça-feira, né? Aham. Então a gente percebe que o produtor já está começando a colher em janeiro. Produtores que conseguiram plantar no momento certo, plantaram plantas precoces, estão começando a colher em janeiro. O que vai permitir, assim, um plantio de safrinha numa data excepcional. Aham. Plantando a safrinha agora em janeiro, né, eles vão conseguir praticamente pegar os seus principais períodos críticos de chuva em momentos que ainda vai estar chovendo, a gente espera, né? Então, além de uma boa produtividade na soja, que o produtor está tendo agora, ele pode ter uma produtividade muito boa no milho se plantar no momento correto. Então, assim, do clima, graças a Deus, a gente nesse momento não pode reclamar. Ressalvando o quê? O produtor que vai colher ainda está chovendo. Aí atrasa a colheita, né? Esse é uma preocupação que a gente tem observado também. Mas, por enquanto, não é um fator limitante da nossa safra. Mas nós estamos numa janela relativamente confortável em relação ao milho, né? Confortável, confortável. A maioria dos municípios produtores de soja aqui do estado, o período máximo de plantio indicado, logicamente, tecnicamente, é o fim de fevereiro, dia 28, 29 de fevereiro. Após essa data que o risco aumenta muito. Então, o produtor está plantando agora, vai começar a plantar dia 23 de janeiro, então ele tem ainda aí, vamos botar quase 50 dias para poder fazer esse plantio de forma tranquila. Lógico que a gente está pegando um pessoal que plantou no momento certo, utilizou os cultivares precoces, né? Que apesar de serem grande número, ainda tem muitos que ainda vão colher aí para o decorrer de janeiro e fevereiro. Eu tenho observado também, como você falou, já tem gente que já vai estar colhendo soja, já vai basicamente começar agora, e imediatamente já entra com o plantio do milho. Se bobear, se ele plantar uma variedade meio precoce de milho, ele ainda tem até uma folga para plantar um sorgo com capim, né? Para poder dar uma regenerada no solo. É o que a gente chama da terceira safra, né? Que é a terceira safra de boi, né? Ele ainda aproveita aí da fertilidade do solo e a umidade do solo que o milho vai deixar para poder fazer aí uma forrageira, né? Um capim, que é a nossa integração, né? Então, vantagem que só o Brasil tem, né? E isso aí deve acontecer bem esse ano. Lembrando que a pecuária vive também um momento de positividade nos preços, né? Que ainda pode incentivar cada vez mais esse mercado. Leonardo, agora uma coisa que está preocupando, que todo mundo que você conversa, é a nossa economia, a economia brasileira, que a cada dia que passa, a gente não sabe mais se é boato, se é real o que está acontecendo, é muita conversa. E isso atrapalha a economia, atrapalha o andamento do processo. Em relação a preço de soja, de milho, como é que a FAEG, o IFAG, vocês aí estão vendo essa situação? O produtor vai dar para sobrar alguma coisa nessa safra? Infelizmente, né, Toninho, a gente vive uma situação de desgoverno, na verdade, né? As atrapalhadas da pasta econômica do governo federal impactam diretamente aí, como a gente viu o preço do dólar, né? Que a gente pode ler como insumos mais caros para o produtor. Insumos mais caros para o produtor, aumento de custo de produção. Aumento de custo de produção, menor margem para o produtor. Então, esse é um ponto que preocupa muito nós aqui da federação, do IFAG, né? Qual que vai ser esse impacto nos custos? A gente está acabando aí uma soja que, graças à produtividade, a gente vai conseguir gerar uma margem que permite o produtor a pagar seus custos operacionais, podemos dizer assim. Aí a preocupação passa a ser o milho, porque a gente sabe que o preço do milho, a tendência talvez não é de preços tão remuneradores, e o milho tem um custo muito alto. Muito alto. Ainda mais num cenário desse, onde o dólar está elevado, né? Então, tudo isso faz com que a gente tenha uma preocupação grande aí frente à margem dessa safrinha, que é um ponto que começa a preocupar bastante o produtor. E é aquilo que a gente vem batendo muito no programa, que é a tal da gestão. Chega um determinado ponto que a gente não sabe mais nem o que faz e como faz. Infelizmente, quem tira leite, quem produz carne, quem planta soja, milho, não depende de você colocar o seu preço. Depende do mercado. E nós estamos aí numa situação econômica aqui no Brasil complicadíssima, muito complicada, que eu não sei o que vai acontecer e acho que muito pouca gente sabe. Eu só sei de uma coisa, que se hoje está ruim, amanhã poderá estar pior, infelizmente.
Leonardo, Infelizmente. Infelizmente. Vamos torcer para que pelo menos o pessoal tenha uma safra razoável e que pelo menos cubra os custos de produção, que está complicado. Leonardo, Perfeito. muito obrigado, meu irmão, obrigado mesmo. E você sabe que o nosso programa está de portas abertas para vocês aí a hora que precisar, tá bom? Perfeito, Toninho. Só passar um recado rápido, né? Vai. A gente vai estar iniciando aí no próximo domingo, dia 18, dia 18, a Expedição Safra, né? Então, todos aqueles que querem acompanhar como é que está o desenvolvimento em loco da nossa soja, pode acompanhar a gente no Instagram lá, @expedicão, né? Sem o C cedilha, sem o tio, @Safra Goiás. E aí vocês vão estar acompanhando a nossa rota que a gente vai estar fazendo e avaliando em loco a produção de soja aqui em Goiás. Tá certo. Leonardo, mais uma vez, meu irmão, muito obrigado e até a próxima. Até a próxima, Toninho. Obrigado. Um abraço. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: quem quer vencer um obstáculo deve armar-se da força do leão e da prudência da serpente. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.